Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Meu irmão e minha irmã, esta é uma das palavras que tocam muito o meu coração. Me chama a atenção tudo aquilo que trata sobre o tempo. Porque o tempo, ele é a história da nossa vida. Ele trata tudo de bom e de ruim que aconteceu em nossa história. Tudo aquilo que eu tenho que viver e tudo aquilo que você tem que viver. Porque não adianta. Eu posso comemorar, eu posso aplaudir, felicitar as tuas alegrias, as tuas conquistas, mas eu não posso viver por você as tuas conquistas, o tempo da tua alegria. Assim como também não posso viver o tempo da sua tristeza, eu posso te ajudar, eu posso lhe estender a mão, eu posso chorar junto com você, mas viver o sofrimento, a tristeza, as quedas, as derrotas, as fraquezas, as fragilidades que você precisa viver e enfrentar, infelizmente eu não posso. Porque a cada um é dado um tempo, a cada um é dado uma história, um caminho a seguir, um caminho a ser trilhado. E é por isso que eu sempre observo o tempo ligado ao nosso olhar. O tempo ele está ligado ao nosso olhar para frente, que é o olhar para o futuro. Quem não olha para o futuro vive um tempo muito estranho, um tempo sem vislumbrar novas oportunidades, novos caminhos, novas direções, conhecer novas pessoas, novos lugares, aprender uma nova língua, ter novos conhecimentos, saborear uma nova culinária, um novo prato. Olhar para frente é exatamente perceber isso, que nós podemos ser melhores, que Deus nos dá esta oportunidade no tempo de sermos melhores. Olhar para frente, para as nossas conquistas, para aquilo que ainda não foi desbravado em nossas vidas. Olhar para frente, olhar para o futuro, erguer o nosso olhar e saber que temos muitas possibilidades à nossa frente. Mas este mesmo tempo nos faz olhar para trás. É muito importante olhar para trás, porque assim nós não negamos a nossa história, não negamos o caminho até aqui, os passos que nos trouxeram até aqui. Não negamos aquilo que vivemos, não negamos as nossas quedas, as nossas fragilidades, as nossas conquistas, as pessoas que conhecemos pelo meio do caminho, as apostas erradas que fizemos, os investimentos furados que, infelizmente, foram sendo oferecidos pelo meio do caminho e nós acreditamos em pessoas, nós acreditamos em histórias que, infelizmente, não se firmaram, que não tiveram fundura. Este é o tempo que nos faz olhar para trás, para observarmos que também lá Deus esteve presente, que também lá Deus nos amparou e estendeu a cada um de nós as suas mãos. Ora, olhar para frente e olhar para trás nos dá a oportunidade também de olhar para os lados. O tempo da nossa vida é um tempo de ora para a esquerda, ora para a direita, estendendo as nossas mãos a quem precisa e também recebendo daqueles que encontramos pelo meio do caminho. Nós, quando estendemos a nossa mão, nós recebemos uma outra mão que está ali diante de nós.
E ao passo que nós oferecemos algo de nós, nós recebemos algo daquele que realmente nós tocamos com a nossa vida e com a nossa história. Nós, de certa forma, entramos no tempo daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na história daquela pessoa e trazemos também do tempo dela para a nossa vida, para o nosso coração. Quantas vezes nós já entramos em contato com uma pessoa que realmente parece que aumentou o tempo da nossa vida? Porque pessoas boas, pessoas que agregaram muito à nossa vida. Padre Fábio de Mello diz o seguinte, que algumas pessoas nos roubam e outras nos devolvem. Exatamente isso. Quando temos a coragem de olhar para os lados, nós observamos que existem pessoas que podem somar ou pessoas que podem também, infelizmente, diminuir e dividir a nossa vida, não para o bem, mas para o mal. Este tempo também da nossa vida nos faz olhar para o chão. Sim, porque nós olhamos para observar se não estamos pisando em alguém e para perceber se o nosso caminho, a nossa estrada realmente está sendo bem trilhada, se estamos pisando de acordo com aquilo que o caminho nos oferece. E olhamos para o chão não somente para não pisar as pessoas que estão muitas vezes subordinadas a nós, as pessoas que dependem de nós, mas para ver se não existe nenhum obstáculo, não existe nada que possa ferir os nossos pés, ferir a nossa caminhada, nos atrapalhar no meio do caminho. É muito importante no tempo da nossa vida olhar para o chão, para reconhecer a nossa história, reconhecer o presente da nossa vida, reconhecer aquilo que os nossos pés estão tocando. Depois que olhamos para o chão, o nosso olhar se eleva para o alto. É a hora de, no tempo da vida, olhar para Deus. Reconhecer que Ele é o dono do tempo, o Senhor das horas, e reportar a Ele a nossa vida, reportar a Ele a nossa história, o nosso caminho, e agradecer por tudo aquilo que neste tempo nós temos conquistado por pura obra da misericórdia em nossas vidas. Nós somos porque realmente Deus nos permitiu ser, participar de sua obra, participar de sua graça e de sua bondade. E uma vez que olhamos para o céu, nós somos convidados a olhar para o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa vida e da nossa história. Eu não tenho dúvida que o tempo habita aqui, no profundo do meu, do seu e do nosso coração. O tempo que quer se abrigar em nosso coração. Aqui, onde jaz a nossa história, onde repousa para sempre a nossa história, a nossa vida. Ora, meu irmão e minha irmã, como nos diz a palavra de Deus, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Nós precisamos viver e viver bem o tempo da nossa vida, viver da forma mais digna possível, viver de uma maneira alegre, feliz, determinada, embora tenhamos os problemas, as dificuldades da nossa vida. Tem momentos em nossas vidas, existem tempos em nossas vidas que, diante de um problema, o melhor a fazer é respirar fundo, olhar para o problema, mesmo sabendo que nós não temos a capacidade de resolver aquele problema naquele instante, naquele momento. Respirando fundo, olhando para aquele problema, deixando as coisas passar, as águas tranquilizar-se e aí sim, depois, encarar aquele problema de frente, com mais força, com mais coragem, mais sabedoria, deixar as coisas ir maturando a cada dia, a cada instante, a cada momento e não se desesperar. E aí sim, resolver naquele tempo, naquele momento, aquela dificuldade, aquele problema, aquela fragilidade. Ora,
vamos viver bem o tempo dessa nossa vida, o tempo dessa nossa história. Deus sempre tem o melhor a cada um de nós. Que possamos viver bem o tempo que Deus ofereceu a cada um de nós. Façamos dele um aliado e não um inimigo, para que mais à frente, bem mais à frente, possamos olhar para o passado e não nos assombrar com o nosso passado, mas pelo contrário, termos orgulho de todas as nossas quedas, das nossas fragilidades que nos fizeram ser aquilo que somos. Que realmente Deus abençoe o tempo de nossas vidas. Pense nisso, no tempo da sua vida, no tempo da sua história. Deus te abençoe.